Quando o Terceiro Reich finalmente começou a desmoronar, o mundo teve que continuar existindo e aprender sobre uma guerra que tirou milhões de vidas. Até os líderes criminosos do Holocausto, do Estado nazista, foram presos, acusados e justamente julgados por perseguições e ofensas. Porém, em meio à busca por justiça, uma pergunta problemática surgiu. O que fazer com a juventude que abraça o nazismo? Em muitos casos, esses jovens, rapazes e meninos, haviam sido arrebatados e recrutados pela máquina de guerra de Hitler, por assim dizer, desde a infância. A maioria deles eram soldados ou oficiais. Outros haviam se envolvido em crimes atrozes durante a guerra. Para eles, a guerra não havia terminado. Mesmo o exército alemão enfrentou uma destruição pesada. A juventude nazista enfrentou punições severas com base em evidências documentadas contra a brutalidade e os atos desumanos de guerra cometidos pela juventude hitlerista. A justiça militar dos Estados Unidos não apenas esmagou a mera existência do jovem sangue nazista, como também deixou marcas influentes de supremacia sobre os tribunais de guerra globais. Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. A ascensão da juventude hitlerista e da ideologia nazista. Quando Adolf Hitler e seu partido nazista chegaram ao poder no início da década de 1930, uma das principais agendas era garantir que uma geração da raça ariana superior sustentasse e mantivesse a visão do Terceiro Reich de domínio alemão. Isso foi alcançado pelo recrutamento da juventude, e para isso, a juventude hitlerista, ou Hitlerjugend, tornou-se uma parte essencial da ideologia nazista. A juventude hitlerista não era uma ideia nova na Alemanha. Organizações juvenis nacionais ou militares não eram inovações do Terceiro Reich, mas foi Hitler quem as transformou em um verdadeiro instrumento de propaganda. O movimento foi inicialmente modesto no começo da década de 1920, mas experimentou um influxo massivo quando Hitler foi eleito chanceler da Alemanha em 1933. O objetivo era criar crianças alemãs e moldar suas mentes de maneira nazista, produzindo cidadãos obedientes que se sacrificariam de bom grado em favor do Führer e de sua visão da pátria alemã. Em 1936, Hitler tornou obrigatório para todas as crianças alemãs com mais de 10 anos de idade se inscreverem na juventude hitlerista. No final da década de 1930, milhões de meninos e meninas estavam estudando em escolas de escoteiros. Entendia-se que os meninos eram preparados para o serviço militar futuro e imediato. Ao mesmo tempo, as meninas, por meio da Liga das Moças Alemãs, eram preparadas para a maternidade e para realizar serviços militares adequados a partir de casa. Isso não era uma atividade extracurricular. Era um sistema completo e rigoroso de educação política, cujo principal propósito era criar ódio pela outra raça, militarismo e submissão a Hitler. A doutrinação infantil começava o mais cedo possível, e crianças de 6 anos de idade eram matriculadas na Liga da Juventude Alemã, Deutsches Jungvolk, o braço juvenil da juventude hitlerista. O objetivo era cortar a nova geração de qualquer valor ou crença que pudesse potencialmente desaprovar a cultura nazista. A educação, especialmente a escolar, transformou-se em uma instituição onde as crianças eram alimentadas com preconceitos de uma raça ariana pura, a superioridade dos alemães, e pintavam judeus, comunistas e outras pessoas como inimigos dos alemães. A agenda proposta pela juventude hitlerista demonstrava uma educação voltada para a guerra. Os meninos eram treinados no uso de armas, danças de guerra e disciplina adotada por soldados. Frequentemente, eles eram submetidos a exercícios físicos rigorosos, o que incentivava a brutalidade. Esse ambiente produziu uma geração de meninos que estavam mental e fisicamente prontos para a guerra, com pouca ou nenhuma consideração pela compaixão. A liderança nazista, especialmente Hitler, considerava que mentes jovens poderiam ser manipuladas para idealizar arianos superiores, brutais, cruéis e obedientes para os germes nazistas. Durante suas campanhas, quando formulava a nova Alemanha, Hitler declarou várias vezes que, para conquistar o poder, era necessário conquistar o controle da juventude. A juventude hitlerista nos esforços de guerra. Quando a Alemanha nazista declarou guerra em 1939,
A juventude hitlerista passou de uma organização de propaganda e treinamento para uma organização militar. Os meninos mais jovens estavam ansiosos para oferecer serviços militares em vários frontes de guerra, tendo passado por uma educação obrigatória que lhes ensinava que era dever do menino servir ao seu país, que, em todos os sentidos, era a pátria. Durante os longos anos da guerra, os membros da juventude hitlerista, em suas funções de auxiliares de comunicação, bombeiros e operários de fábricas, apoiaram a máquina de guerra de forma robusta. À medida que a guerra avançava e a Alemanha enfrentava reveses mais severos, a liderança nazista começou a enviar meninos ainda mais jovens para o combate real. Em 1943, devido às crescentes perdas da Wehrmacht na frente oriental, meninos de 16, 17 anos e até mais jovens começaram a ser mobilizados para as formações militares regulares. A situação se tornou mais crítica em 1945, na última fase da guerra, quando meninos com menos de 12 anos foram levados ao campo de batalha e forçados a lutar. Um dos casos mais conhecidos da participação da juventude hitlerista em hostilidades foi durante a defesa de Berlim em abril de 1945, quando jovens foram equipados com Panzerfausts, armas antitanque, e instruídos a manter a posição contra os soviéticos. Essas crianças eram praticamente incapazes de operar armas pesadas. Eles quase não tinham treinamento, apenas uma crença na causa, o que era insuficiente para lidar com os soldados soviéticos profissionalmente treinados. Muitos meninos perderam suas vidas de forma desesperadora em tentativas fúteis de evitar o colapso de uma unidade. Embora alguns dos jovens na juventude hitlerista pudessem ser vistos como vítimas dos nazistas, muitos deles participaram ativamente dos crimes de guerra. Um grande número de jovens nazistas foi considerado culpado de envolvimento em maus-tratos brutais a prisioneiros de guerra e civis. Alguns jovens faziam parte da Waffen-SS, o braço operacional das alas militares do Partido Nazista, diretamente envolvido na exterminação de judeus e outras minorias. Uma unidade popular, por exemplo, foi a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, composta por jovens da organização Juventude Hitlerista. Envolvida em muitos crimes de guerra, essa divisão matou prisioneiros canadenses durante a Batalha da Normandia em 1944. Esses jovens soldados, treinados para serem violentos ao longo dos anos, torturavam civis inocentes em nome dos nazistas de forma voluntária. O fim da guerra. A caça dos aliados para os criminosos de guerra. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim em maio de 1945 na Europa, as forças aliadas vitoriosas se prepararam para caçar os criminosos de guerra. Quando o comando alemão estava em colapso e o Reich em ruínas, os aliados decidiram garantir que aqueles que haviam planejado o Holocausto fossem responsabilizados. A Segunda Guerra Mundial havia testemunhado muita brutalidade: assassinatos em massa, campos de concentração e o massacre de milhões. Assim, o processo de capturar e julgar os culpados foi iniciado. No fim da guerra, quando os aliados entraram na Alemanha, eles puderam compreender todas as atrocidades dos nazistas. A libertação deliberada de soldados revelou os piores atos de genocídio, com milhões de inocentes sendo assassinados em campos de concentração, como Auschwitz, Bergen-Belsen e Dachau. As evidências eram irrefutáveis. Havia ordens diretas, respaldadas por provas documentais, e sepulturas em massa que indicavam um genocídio orquestrado pelo Estado. Havia uma urgência no clamor por justiça. Mas a pergunta permanecia: quem seria responsabilizado e como? Os líderes dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da União Soviética e da França decidiram que prenderiam e julgariam os principais oficiais nazistas nos maiores e mais complexos julgamentos militares. Desses processos, o mais famoso foi o julgamento de Nuremberg, realizado entre 1945 e 1946, no qual Hermann Göring, Rudolf Hess e Albert Speer foram julgados por crimes de guerra, sendo declarados responsáveis por emitir ordens criminosas contra a humanidade e crimes contra a paz. Mas o objetivo de punir os criminosos nazistas não terminou em Nuremberg. À medida que os aliados começaram a prender pessoas por crimes de guerra, ficou claro que muitos dos culpados eram jovens delinquentes. Para as forças americanas,
encarregadas de supervisionar uma grande parte da Alemanha após a guerra, a situação dos milhares de participantes da juventude hitlerista tornou-se uma questão difícil. Nos primeiros dias após a Segunda Guerra Mundial, não havia espaço para compaixão, dada a evidente crueldade perpetrada pelos nazistas. Os tribunais militares dos Estados Unidos, instituídos para serem rápidos e eficientes, não ofereciam desculpas àqueles que haviam participado de assassinatos em massa, operado campos de concentração ou utilizado trabalho escravo. Não havia desculpa se estivessem envolvidos nessas atividades criminosas. Na época, a cultura era culpar esses jovens e responsabilizá-los pelos atos que realizaram, mesmo que o governo nazista os tivesse manipulado. Isso foi demonstrado no julgamento dos membros da 12ª Divisão Panzer-SS Hitlerjugend, uma formação militar que incluía quase todos os membros da juventude hitlerista. Esta divisão cometeu atos imperdoáveis durante a guerra. Em particular, matou 53 prisioneiros de guerra canadenses durante a campanha da Normandia, em junho de 1944. A maioria dos membros da divisão eram adolescentes, mas eram selvagens que podiam matar outros sem hesitação. E como nesses casos, os tribunais dos Estados Unidos demonstraram pouca misericórdia. A defesa de esperar que esses jovens soldados não fossem responsabilizados da mesma maneira que os soldados mais velhos, ou citar a propaganda que enchia suas mentes jovens, não os salvou. Mas nem todos os jovens nazistas foram tratados com tal severidade. À medida que os julgamentos conduzidos pelos militares dos Estados Unidos continuaram, surgiram relatos que mostravam pouca diferença entre a vítima e o culpado. Alguns jovens participaram ativamente dos comícios nazistas e cometeram crimes de forma voluntária, enquanto outros foram forçados a se alistar e até a cometer crimes sob ameaças de represálias que incluíam a morte, caso desobedecessem. Os julgamentos de Nuremberg. Figuras principais e nazistas adultos. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou chocado com os crimes monstruosos cometidos pelos nazistas. Os aliados decidiram iniciar a execução brutal dos criminosos de guerra, de forma que todos os membros da juventude hitlerista fossem levados à justiça nos tribunais militares. Os julgamentos foram realizados em Nuremberg, na Alemanha, porque, após os bombardeios, a cidade estava destruída, mas o tribunal permaneceu em pé. Nuremberg também foi o local dos comícios nazistas. Nuremberg foi o principal julgamento que, pela primeira vez, foi organizado por um tribunal internacional para punir inúmeros criminosos de guerra. O primeiro e mais famoso foi o julgamento dos principais criminosos de guerra, que envolveu a acusação de 24 das figuras mais importantes do Terceiro Reich. Essas pessoas foram acusadas de alguns dos piores tipos de crimes, como a violação das leis e regulamentos da humanidade, atos de guerra e hostilidade. O principal objetivo dos julgamentos de Nuremberg era o desejo de punir aqueles que haviam planejado e dirigido o regime nazista. Aqueles que começaram a guerra exterminaram civis europeus e escravizaram milhões de pessoas. A face mais reconhecível foi Hermann Göring, chefe da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, e vice de Hitler. Göring, musculoso e imponente, afirmou não se arrepender das atrocidades cometidas sob o regime nazista e, por isso, tornou-se um dos réus mais conhecidos. Ele também foi condenado à pena de morte, mas enforcou-se antes da data de sua execução. Outros entre os altos oficiais de Göring incluem o ex-vice de Hitler, Rudolf Hess, o ministro do Reich para Armamentos e Produção de Guerra, Albert Speer, e o ministro das Relações Exteriores do Reich, Joachim von Ribbentrop. Esses homens, os líderes políticos, militares e econômicos do Terceiro Reich, foram apresentados com provas irrefutáveis de sua participação nos crimes de guerra. O que distinguiu os julgamentos de Nuremberg de qualquer outro processo judicial anterior foi o tipo de acusações. Pela primeira vez, o direito internacional consagrou crimes contra a humanidade, e o genocídio foi declarado crime passível de acusação. A acusação contra a liderança nazista foi contundente e incluiu documentos sobre o funcionamento dos campos de concentração e os testemunhos de sobreviventes desses campos. O tribunal era composto por 6 juízes, 3 dos Estados Unidos da América e os outros 3 da Grã-Bretanha, União Soviética e França.
Para julgar os principais líderes e oficiais da Alemanha nazista, também se desejava garantir que não fosse a única vez que esses crimes fossem julgados e que outras pessoas não fossem processadas pelos mesmos crimes no futuro. Em Nuremberg, houve diferentes veredictos. Dos 12 condenados, Göring foi um deles. Eles foram enforcados e executados. Alguns, como Speer, receberam longas penas de prisão devido para os seus papéis na máquina de guerra nazista. Finalmente, alguns réus foram libertados, o que não os isentou dos olhos da sociedade. Os julgamentos de Nuremberg foram considerados as primeiras tentativas de tratar questões de direito internacional e o conceito de responsabilidade por genocídio. A questão importante era como lidar com esses criminosos de guerra, como a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend. Os tribunais aliados perguntaram se essas pessoas deveriam ser tratadas como vítimas da doutrinação nazista ou como criminosos, o que levou a diferentes sentenças. Os julgamentos abordaram questões legais e éticas complexas sobre responsabilidade, particularmente dos jovens ofensores. No início da década de 1950, centenas estavam sendo julgados, um processo que estabeleceu precedentes legais para a justiça internacional e para a responsabilidade moral por crimes de guerra naquele período. Os tribunais militares dos Estados Unidos da América e julgamentos menos conhecidos. Embora os julgamentos de Nuremberg possam ser considerados o principal marco da justiça pós-Segunda Guerra Mundial, eles não foram o ponto culminante, mas o ponto de partida. Além dos julgamentos elevados e amplamente discutidos dos principais líderes nazistas em Nuremberg, os aliados realizaram inúmeros julgamentos menores, liderados principalmente pelos Estados Unidos da América. Esses julgamentos, realizados sob a bandeira unificada dos tribunais militares dos Estados Unidos da América, envolveram não apenas os líderes do regime nazista, mas milhares de indivíduos em níveis inferiores, incluindo os jovens que se envolveram no processo de guerra. Embora esses tribunais militares, de certa forma, possam não parecer tão proeminentes quanto os processos de Nuremberg, a justiça precisava ser feita para muitas pessoas que participaram dos atos do regime nazista. Eles ocorreram em toda a Alemanha para julgar pessoas envolvidas em diferentes tipos de crimes de guerra, incluindo a operação de campos de concentração e massacres no campo de batalha. Enquanto os julgamentos de Nuremberg focaram na liderança principal alemã, os tribunais dos Estados Unidos da América foram responsáveis por processar milhões de participantes de médio escalão na produção de guerra, diretores administrativos de maus-tratos e campos de extermínio, médicos que projetaram técnicas de extermínio em massa e funcionários civis e soldados comuns que cometeram atos brutais. Uma das principais dificuldades desses tribunais militares dos Estados Unidos da América foi a questão de como lidar com a juventude nazista. Era uma organização em massa cujo objetivo era educar as crianças no espírito do Terceiro Reich e transformá-las em seguidores de Adolf Hitler. Muitos dos jovens que foram acusados nos tribunais haviam sido membros da juventude hitlerista. No início da fase final da guerra e da destruição das forças alemãs, meninos mais jovens, com menos de 18 anos, foram recrutados para a guerra. Esses jovens foram implacavelmente lançados à linha de frente ou colocados em formações como a Waffen-SS, que desempenhou papéis atrozes nessa guerra. A questão para os promotores dos Estados Unidos da América era se esses jovens deveriam ser considerados vítimas da propaganda nazista ou cúmplices voluntários do regime nazista. A maioria dos jovens homens e mulheres cresceu com a crença nos ideais de Hitler sobre a supremacia da raça ariana. Quando se tornaram adolescentes, já estavam prontos para morrer pelo Terceiro Reich. Estes foram os cenários dos julgamentos de jovens que o tribunal estava processando por seu envolvimento no genocídio. A Lei nº 10 do Conselho de Controle Aliado presidiu os tribunais militares dos Estados Unidos da América, nos quais os jovens nazistas acusados foram julgados por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e crimes contra a paz. Embora os casos fossem gerais, disposições flexíveis foram feitas para se adequar às circunstâncias particulares. Muita atenção foi dada à juventude da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, que eram intensamente devotos de Hitler e participaram ativamente de crimes de guerra, como o assassinato de prisioneiros de guerra canadenses durante a Batalha da Normandia.
A maioria desses jovens soldados foi treinada desde a infância para serem obedientes e verem os não-alemães como sub-humanos, o que representou um paradoxo para os tribunais. Embora alguns dos jovens tenham sido tratados de forma mais branda devido ao treinamento que receberam, aqueles que foram especialmente cruéis foram severamente punidos e alguns receberam penas de morte. Jovens nazistas que ajudaram nos campos de concentração, como os guardas de Dachau, também foram processados. Durante as audiências nos tribunais, todos os envolvidos nos campos de concentração foram responsabilizados legalmente por suas ações, independentemente da idade ou posição. Esses julgamentos ocorreram no contexto da reconstrução pós-guerra, quando a desnazificação e a reeducação da Alemanha eram uma agenda essencial. Embora não sejam tão famosos quanto os julgamentos de Nuremberg, os julgamentos militares dos Estados Unidos da América foram cruciais para responsabilizar os nazistas e tentar entender como os alemães poderiam cometer tais atos, demonstrando que os nazistas transformaram os jovens em assassinos obedientes e buscando a abordagem correta para estender a justiça sem tentar justificar o que os nazistas fizeram com os alemães. O destino sombrio da juventude nazista, casos-chave. Os crimes de guerra cometidos pelos nazistas não foram punidos apenas com a execução dos líderes proeminentes em Nuremberg, mas também por muitos outros, como os bem conhecidos oficiais de alto escalão, outros representantes da Waffen-SS e da juventude hitlerista, que foram submetidos a julgamentos militares americanos. Descrito como um dos piores casos foi o da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, uma divisão militar composta quase inteiramente por ex-soldados da juventude hitlerista. Esta divisão seguiu com fervor Adolf Hitler até o fim, e muitos de seus soldados, a maioria dos quais eram adolescentes, estiveram envolvidos em diversos massacres horríveis durante a guerra. Após a fuga da Normandia em junho de 1944, membros da 12ª Divisão SS foram implicados em vários crimes de guerra, incluindo o assassinato de prisioneiros de guerra canadenses. A eliminação de todos os detidos em tais áreas foi realizada pela divisão Hitlerjugend, liderada por Kurt Meyer, um major linha dura da SS. O homem chamado Meyer, por seus soldados, também era apelidado de Panzer Meyer por sua intensa lealdade ao partido nazista, bem como por sua agressividade militar. Os crimes que ele cometeu não foram apenas atos de violência, mas foram calculados para instilar medo nos aliados. No pós-guerra, Meyer foi preso pelos aliados, e assim foi julgado em 1945. Em sua defesa, ele argumentou que seus soldados estavam apenas obedecendo às suas ordens, uma linha usada por muitos criminosos de guerra nazistas durante os julgamentos. No entanto, Meyer tentou culpar outras pessoas e reter subordinados para o crime. Havia evidências suficientes contra Meyer e ele foi condenado à execução. Contudo, sua pena de morte foi eventualmente reduzida para prisão perpétua, e assim Meyer foi libertado em 1954 após 9 anos de prisão. Outro caso crítico foi o dos participantes da SS Totenkopfverbände, ou Cabeça da Morte, responsáveis pela gestão dos campos de concentração. Entre esses guardas estavam jovens da juventude hitlerista que foram recrutados para o serviço e rapidamente transformados em instrumentos do genocídio pelo regime. Uma dessas pessoas foi Joseph Clare. Ele era mais jovem do que a maioria dos jovens processados, embora fosse um pouco mais velho e tivesse recebido uma educação nazista. Clare havia sido guarda em Auschwitz e, em particular, estava diretamente envolvido no gaseamento e assassinato subsequente de milhares de civis indefesos. Sua atitude ao realizar essas tarefas é uma das principais razões pelas quais os sobreviventes do campo de concentração queriam vê-lo punido. Clare foi posteriormente capturado e julgado pelos militares dos Estados Unidos da América em um julgamento conhecido como Julgamentos de Dachau, focado nas atividades realizadas nos campos de concentração. As testemunhas em seu julgamento descreveram como ele se tornou um assassino em massa que não demonstrava remorso pelos atos em que estava diretamente envolvido. Clare foi condenado à morte e, em 1948, foi executado. Heinz-Georg Linge tinha apenas 21 anos na época, e ele fazia parte da guarda pessoal de Hitler, a Leibstandarte SS.
Ele esteve envolvido no fuzilamento de desertores e rivais políticos no final da guerra em Berlim. Apesar de sua idade, Linge permaneceu leal a Hitler e o defendeu. O Tribunal Militar dos Estados Unidos da América, no entanto, o considerou como alguém que se voluntariou para ser um agente dos nazistas, e ele foi enforcado em 1946. Justiça ou retaliação? O dilema moral dos Estados Unidos da América. Os tribunais militares dos Estados Unidos da América, que começaram logo após a guerra, visavam participantes de todos os níveis, incluindo jovens como esses nazistas. Isso gerou uma nova forma de complexidade moral para o sistema de justiça americano. Por um lado, muitos dos crimes perpetrados pela juventude nazista eram absolutos e incontestáveis. Algumas descrições históricas retratam esses jovens como envolvidos no genocídio de prisioneiros, operação de campos de concentração e outras atrocidades graves. Ao mesmo tempo, um grande número deles nasceu e cresceu sob a ditadura nazista, que inculcou neles, e nas nações vizinhas da Europa, a ideia da raça superior de Hitler e instilou obediência nos jovens soldados, que seguiam cegamente as ordens de seus comandantes. Uma das tarefas mais difíceis ao tentar entender o funcionamento dos tribunais dos Estados Unidos da América foi decidir quanto de responsabilidade os jovens acusados de crimes de guerra deveriam carregar, sabendo que foram doutrinados e que suas decisões não foram feitas de forma independente. Esse dilema ético foi sobreposto pela pressão de um mundo que queria que qualquer coisa relacionada para os nazistas fosse punida imediatamente e de forma severa. As audiências, particularmente nos países aliados, viam os efeitos da política nazista, e as pessoas desses países nunca queriam ser indulgentes com delinquentes juvenis. Heinz Petry, um jovem de 19 anos, membro da 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend, foi capturado pelas forças americanas após o assassinato de prisioneiros de guerra canadenses na Normandia. No seu julgamento, Petry se defendeu alegando que estava seguindo ordens e havia sido doutrinado no regime nazista e na cultura de supremacia à força. Mas o tribunal, que assistiu à natureza horrível das execuções, enviou Petry à forca. Isso decorreu da suposição do tribunal de que Petry não apenas auxiliou seus superiores na execução dos atos, tornando-se, portanto, culpado de um crime de guerra, mas também deveria ser punido independentemente de sua idade ou doutrinação. Tais incidentes não foram únicos. Petry não foi o único. Os tribunais dos Estados Unidos da América envolveram-se em diversos julgamentos de jovens, a maioria dos quais havia servido na Waffen-SS ou como guardas em campos de concentração. Às vezes, os tribunais se encontravam em um dilema, tentando fazer a coisa certa ao mesmo tempo em que compreendiam totalmente que os réus eram produtos de um sistema que prosperava na enganação e exploração de jovens vulneráveis. Os tribunais podiam impor penas severas, como a pena de morte ou longas sentenças de prisão, em alguns casos, e sanções relativamente brandas em outros, quando o réu podia apresentar ameaças reais ou tentativas de rebelião contra o regime nazista. Essa questão moral foi ainda mais enriquecida pelo contexto da política mundial pós-guerra. Os aliados não foram compensados para punir os nazistas pelo que fizeram para os judeus e outros sofredores, mas para reconstruir a Alemanha e conter a expansão do comunismo da União Soviética. Com o início da Guerra Fria, as pessoas se sentiram desconfortáveis em lidar com o passado sombrio da Alemanha, pois havia pressão para encontrar alguma forma de estabilidade na Europa. Portanto, embora muitos tenham recebido longos anos por atividades criminosas associadas, os termos de prisão de culpados semelhantes foram diminuídos ou perdoados para os perpetradores excepcionalmente jovens. Alguns membros da juventude nazista que receberam pena de morte ou longas penas de prisão foram libertados após alguns anos, à medida que os Estados Unidos da América buscavam construir uma nova Alemanha. Os tribunais militares dos Estados Unidos da América foram acusados de vingança, se não de justiça, principalmente ao processar os jovens nazistas. Alguns alegaram que esses jovens, como resultado da educação durante o Terceiro Reich desde cedo, dificilmente podiam exercer escolha pessoal e não tinham uma compreensão significativa do que estavam fazendo. Ficaram indignados que as penas dadas a eles fossem severas, considerando-as uma forma de punição para o grupo como um todo. Mas outras pessoas
insistiram que não havia diferença e que todos deveriam permanecer presos porque suas ações de matar prisioneiros e operar câmaras de gás eram abomináveis demais para serem perdoadas. Os tribunais trataram da questão da justiça pós-guerra mais profundamente, porque foram convocados a fazer justiça em um mundo pós-Segunda Guerra Mundial, caracterizado pelo impacto da propaganda nazista. Esses julgamentos ainda são controversos hoje, provocando questionamentos sobre justiça versus retaliação. Impacto psicológico na juventude nazista e seus defensores. As repercussões psicológicas desses processos de doutrinação eram visíveis durante os julgamentos no pós-guerra. Ao longo do julgamento, vários jovens réus da juventude hitlerista expressaram choque e confusão diante das acusações feitas contra eles. Eles haviam aprendido durante toda a vida que o que estavam fazendo era esperado, até moralmente correto. Apenas o mundo fora das comunidades fechadas em que viviam lhes dizia que aquilo era assassinato. Observadores independentes dos julgamentos também perceberam que muitos desses jovens exibiam distanciamento e confusão, características do transtorno de estresse pós-traumático. O fim dos nazistas e a subsequente prisão, para muitos, não foram vistos apenas como uma derrota política ou militar, mas como uma derrota metafísica. Todos os conceitos que lhes foram ensinados, conscientemente ou inconscientemente, todos os princípios que aprenderam a defender foram negados. Isso os deixou confusos e impotentes para compreender a natureza moral das ações que cometeram. Talvez o aspecto mais chocante dos julgamentos tenha sido a capacidade dos jovens de não entenderem o conceito do que é ilegal ou errado, já que os nazistas haviam moldado suas personalidades morais iniciais. Na mente de muitos desses réus, seu comportamento era motivado por noções de dever e patriotismo, os próprios princípios que a liderança nazista usou para justificar muitos dos piores comportamentos exibidos pela humanidade. Além de outras coisas, os jovens capturados que foram julgados frequentemente se defendiam alegando que estavam apenas obedecendo ordens. Esse condicionamento psicológico os tornou quase autômatos em sua adesão ao regime nazista, o que se tornou uma parte significativa das estratégias de defesa usadas por seus advogados. As equipes de defesa que tinham a responsabilidade específica de defender a juventude nazista estavam em uma posição difícil. Seus clientes estavam envolvidos em alguns dos piores crimes que o mundo já havia visto, incluindo assassinato, estupro, roubo, incêndio criminoso e sequestro. No entanto, eles eram produtos de um sistema que buscava apagar sua capacidade de raciocínio moral independente. Embora os advogados de defesa estivessem defendendo criminosos de guerra, pediam ao tribunal que absolvesse seus clientes, argumentando que esses criminosos eram vítimas de propaganda e doutrinação. Eles apresentaram estudos psiquiátricos que mostravam claramente o quanto esses jovens haviam sido doutrinados. Entre eles, vale mencionar Erwin Metz, um ex-membro da juventude hitlerista e soldado da SS, que foi convocado no último ano da guerra, alegando que estava apenas obedecendo ordens. Metz havia sido enviado ao campo de concentração de Buchenwald, onde participou do fuzilamento de prisioneiros. Seu advogado de defesa, ao tomar conhecimento de todas as provas incriminatórias, insistiu que Metz era um homem que havia sido doutrinado desde o nascimento. Ele afirmou que Metz estava tão condicionado que não poderia ser totalmente responsabilizado por causa disso. Especialistas apresentados no tribunal disseram que Metz era emocionalmente desligado, o que era um claro sinal de alguém que passou por traumas ideológicos de doutrinação. Apesar de Metz ter sido condenado, o argumento apresentado pelos advogados de defesa destacou a confusão comum entre os jovens nazistas julgados. O caso do jovem de 19 anos Hermann Klemm, um membro da SS que participou de assassinatos em massa na Polônia ocupada, ilustra questões críticas do caráter moral e legal da acusação contra a juventude nazista. Durante a defesa de Klemm, seu advogado explicou que ele era apenas um menino quando foi doutrinado pela ideologia nazista e, consequentemente, afirmou que esses meninos foram treinados para serem assassinos. Assim, questões sobre livre-arbítrio versus doutrinação frequentemente surgiam quando jovens como ele eram levados a julgamento.
Advogados e muitos dos solicitadores envolvidos na defesa desses homens acusados eram ex-combatentes que enfrentavam dilemas morais pessoais e profissionais enquanto representavam tais casos de violência. A opinião pública clamava por punição severa, enquanto psicólogos e éticos perguntavam se jovens criados na crença de que a guerra era gloriosa deveriam ser considerados criminosos de guerra adultos. O resultado psicológico envolvendo a juventude nazista mostrou que eles ficaram confusos sobre até que ponto eram culpados. Esses julgamentos ainda levantam questões sobre justiça, ética e o controle de mentes indefesas. Opinião pública nos Estados Unidos da América e na Alemanha. Reações ao destino da juventude nazista. Durante o período dos julgamentos, a opinião pública nos Estados Unidos da América foi amplamente favorável à missão dos aliados em processar os criminosos de guerra nazistas por seus crimes. Foram os julgamentos de Nuremberg, amplamente cobertos pela mídia, que colocaram as pessoas em posição de entender a amplitude dos atos malignos nazistas. À medida que o público americano aprendia cada vez mais sobre os detalhes do Holocausto, campos de trabalho forçado e genocídio sistemático, a indignação crescia. Assim, a ideia de punir os líderes e seguidores nazistas, independentemente da idade, foi amplamente aceita pela maioria dos americanos. Para o povo dos Estados Unidos da América, a juventude hitlerista era vista como uma engrenagem poderosa na enorme máquina de guerra nazista. As reportagens retratavam seu papel em lutar até o último suspiro pelo Terceiro Reich, além de cometer atos hediondos. Ainda assim, a imagem de uma juventude doutrinada do Terceiro Reich, seguindo cegamente as ordens de Hitler, era considerada uma afronta ao espírito de liberdade e para os princípios democráticos americanos. No entanto, havia opiniões nos círculos legais e intelectuais nos Estados Unidos da América sobre a justiça de processar a juventude nazista. Alguns advogados de defesa, escritores e ativistas de direitos humanos insistiam que esses jovens eram vítimas da propaganda e da doutrinação nazista, membros de um sistema maligno que transformou jovens em ferramentas obedientes de um Estado totalitário. Eles argumentavam que tratar os jovens doutrinados da mesma forma que os outros criminosos de guerra adultos não levava em conta a relatividade moral dos réus. Esses críticos acreditavam que os Estados Unidos da América estavam transformando os tribunais pós-guerra em um julgamento dos derrotados, reduzindo os julgamentos à pura retaliação, sem levar em consideração o estado psicológico dos jovens que foram submetidos à propaganda nazista por anos. No entanto, tais opiniões eram relativamente raras. A maior parte da sociedade americana percebia o julgamento da juventude nazista como uma continuação dos processos destinados a erradicar os remanescentes do regime nazista e do fascismo em particular. Para isso, muitos americanos acreditavam que qualquer indivíduo que tivesse desempenhado algum papel no regime nazista deveria ser punido para que a justiça fosse devidamente feita. No período imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, as opiniões dos alemães sobre os procedimentos legais e a punição dos jovens envolvidos em crimes de guerra eram mais ou menos polarizadas. Toda a Alemanha sentiu o baque com o fim do governo do Terceiro Reich e a depressão com os crimes de guerra que foram perpetrados. No contexto alemão havia um sentimento de negação, pois muitos não queriam encarar o horror do Holocausto, e para alguns, servir à justiça significava reiterar seu próprio sofrimento com o julgamento da juventude nazista. Frequentemente, eles tratavam esses jovens, especialmente os membros da juventude hitlerista, como vítimas de um regime perverso no qual as ideias foram incutidas, sem outra escolha a não ser servir ao governo, sem capacidade de pensar ou agir de forma diferente. A juventude hitlerista possuía um status peculiar na sociedade alemã. Para muitas famílias, era uma história tangível e imediata. Embora alguns dos membros estivessem envolvidos em crimes, muitos alemães ainda podiam simpatizar com eles, vendo como injusto puni-los como forma de lidar com uma calamidade social. Por outro lado, alguns alemães, particularmente aqueles que haviam se oposto ao regime nazista, apoiavam o julgamento da juventude nazista, acreditando que a justiça precisava ser feita. Portanto, as forças aliadas, especialmente os Estados Unidos da América, enfrentaram a questão de como punir a Alemanha e, ao mesmo tempo,
reconstruí-la. Embora soubessem que uma disciplina rígida poderia gerar ressentimento, também perceberam que o perdão excessivo traria uma falta de responsabilidade. Assim, entre os inimigos dos Estados Unidos da América, ações coordenadas ocasionalmente resultaram em punições menos severas para aqueles que cometeram seus crimes sob coação. Os infratores diretamente envolvidos em atos de selvageria receberam punições rigorosas através dos tribunais militares. A percepção pública da juventude nazista mudou com o tempo. À medida que a Alemanha se reconstruía na década de 1950 e se envolvia na Guerra Fria na década de 1960, o foco se deslocou mais para o perdão. Muitos dos primeiros libertados eram ex-membros da juventude nazista, que foram soltos cedo para ajudar a trazer mais estabilidade à Europa após a Segunda Guerra Mundial. A nova geração de alemães começou a questionar os crimes nazistas na década de 1960, começando a examinar o passado e o presente, desenhando um quadro diferente da juventude nazista e de sua participação no regime, uma mudança caracterizada pelos processos gerais de justiça pós-guerra, culpa e memória. Reflexões pós-guerra. Os julgamentos foram justos. Logo após a guerra, o processo dos julgamentos foi amplamente visto como uma ação justificada para fazer o regime nazista pagar por sua inumanidade sem precedentes. Para a maioria, não havia escolha a não ser ver as coisas em termos preto e branco. Os criminosos de guerra nazistas eram culpados de alguns dos crimes mais hediondos da história humana, e acreditava-se que essas pessoas mereciam ser punidas com a maior severidade possível para impedir o fascismo. Durante aquele período, principalmente nas nações aliadas, houve amplo apoio às execuções e prisões decorrentes desses julgamentos. As tragédias do Holocausto e dos criminosos de guerra ainda preocupavam as pessoas, e o desejo comum era punir o mal. Infelizmente, uma abordagem mais humana e racional não se tornou dominante. No entanto, quando o fervor dos anos de guerra diminuiu, historiadores começaram a olhar criticamente para a equidade desses julgamentos. Alguns alegavam que o modo como se criavam os jovens nazistas apresentava problemas em termos de práticas éticas. A questão da doutrinação. A maioria dos jovens envolvidos foi socializada desde cedo para abraçar a ideologia nazista, com a sociedade celebrando Hitler e seus ideais. A juventude hitlerista foi concebida para produzir seguidores obedientes do partido nazista, e quando esses jovens chegavam à adolescência, já haviam aprendido a apoiar o regime. Por isso, alguns historiadores começaram a observar que as punições impostas a esses jovens poderiam ter sido excessivamente severas, já que eles não tinham plena capacidade de pensar por si mesmos, sendo socializados em um ambiente totalitário. Essa linha de pensamento gerou um debate mais amplo sobre o direito de punição dos indivíduos julgados por crimes de guerra e atrocidades cometidas durante o Holocausto e outros atos durante a Segunda Guerra Mundial. Alguns defenderam que os jovens nazistas mereciam simpatia. Simpatia por serem vítimas de um regime que os doutrinou e os utilizou para seus próprios fins. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que cada jovem, independentemente de sua idade, deveria ser responsabilizado pelos pecados que cometeu conscientemente e de forma voluntária, especialmente quando esses pecados incluíam a participação em atos de guerra e outras formas de crueldade. Segundo essa visão, embora a doutrinação deva ser considerada, ela não pode ser uma desculpa quando há repercussões morais sobre as ações individuais. Outra questão crucial nas tentativas de reavaliar esses julgamentos sob a perspectiva da justiça do vencedor também merece menção. Alguns estudiosos observaram que os aliados, especialmente os Estados Unidos da América e a União Soviética, tentaram trazer justiça ao regime nazista derrotado, mas ignoraram as peculiaridades dos casos em julgamento. Críticos também apontaram que os jovens nazistas foram tratados da mesma forma que criminosos de guerra. Alguns dos jovens soldados nazistas enforcados tinham apenas 17 anos, o que sugere que a prática poderia ter sido motivada pelo desejo dos aliados de levar à justiça todo o regime nazista. Historicamente, o conceito de justiça transformou-se, e o debate contemporâneo parece ter se deslocado para uma perspectiva psicossocial do comportamento humano. Muitos jovens nazistas, como produto de anos de propaganda e treinamento militar, ilustram perfeitamente as questões de responsabilidade em sistemas totalitários.
Hoje, os julgamentos precisam ser vistos em um contexto mais amplo, pois as pessoas prestam mais atenção para os fatores sutis envolvidos. Reconhece-se que a necessidade de responsabilidade inicial nunca foi questionada. No entanto, tentar resolver uma situação altamente trágica e eticamente ambígua ao julgar os perpetradores doutrinados e condená-los à prisão perpétua pode ter sido uma reação exagerada. Portanto, as discussões sobre o desejo pós-guerra de punir os jovens nazistas através de julgamentos levantaram e continuam a levantar questões sobre justiça, culpa e punição merecida. Embora esses julgamentos tenham sido percebidos como justificados logo após a guerra, a experiência histórica foi marcada por uma visão mais crítica sobre se esses jovens indivíduos receberam um tratamento justo ou se sua punição representou uma fase de retaliação na justiça pós-guerra. Assim, a postura progressista adotada em relação a esses julgamentos continua significativa para a compreensão do conceito de justiça à luz da doutrinação ideológica e da coerência ética na guerra. O legado da juventude nazista e a justiça americana. Durante e após a guerra, as forças aliadas enfrentaram um dilema extraordinário: como lidar com a disciplina e o controle de milhares de jovens alemães que haviam sido profundamente imbuídos dos princípios nazistas. A juventude hitlerista e outras organizações comparáveis haviam moldado conscientemente os padrões éticos e ideológicos desses jovens. Eles os prepararam para serem seguidores obedientes de Adolf Hitler e combatentes fervorosos na guerra. De fato, alguns desses jovens se envolveram conscientemente em cruzadas e cometeram diversos atos hediondos por conta própria, enquanto outros foram lutadores em massa, defendendo o Terceiro Reich até o fim. Esses jovens representaram um enigma para os tribunais militares dos Estados Unidos da América e outros tribunais aliados. Esses jovens deveriam ser tratados como vítimas doutrinadas pelo regime ou como criminosos que mereciam punições severas. Muitos desses jovens nazistas enfrentaram punições severas nos julgamentos de Nuremberg e outros tribunais militares dos Estados Unidos da América que se seguiram, com alguns sendo enforcados e outros presos por muitos anos. Os julgamentos dos líderes adultos do regime nazista, como Hermann Göring e Rudolf Hess, foram amplamente divulgados. No entanto, os julgamentos dos jovens nazistas não foram menos inflamados. O tratamento da juventude nazista nesses julgamentos acabou moldando o futuro do sistema de justiça militar dos Estados Unidos da América. Os julgamentos e execuções dos jovens nazistas precederam, em grande parte, como os militares dos Estados Unidos da América abordariam guerras futuras envolvendo crianças que foram doutrinadas com tal militância. A questão de como lidar com jovens infratores de guerra continuou a surgir nas décadas seguintes, à medida que os Estados Unidos da América se envolveram em várias guerras em todo o mundo, desde a Guerra da Coreia até a Guerra do Vietnã e outras posteriores. A experiência das execuções de jovens nazistas e agora a conscientização sobre os efeitos psicológicos da doutrinação e do trauma de guerra nos jovens tornaram essa questão muito mais prudente em guerras futuras. As convenções de Genebra, redigidas após a guerra, abordaram diretamente o tratamento de crianças e pessoas inocentes, presas nas linhas de fogo durante uma guerra, ilustrando as lições aprendidas com o julgamento de jovens. Embora essas convenções tenham sido destinadas a oferecer alguma proteção ou consideração para os civis, as crianças, juntamente com as mulheres, foram foco de prevenção. Mulheres e crianças foram firmemente consideradas porque as crianças em tempos de guerra são vítimas e, ao mesmo tempo, são capazes de se tornar perpetradores por meio de força ou coerção. Os militares dos Estados Unidos da América, atuando sob as disposições desses tratados internacionais, passaram progressivamente a adotar uma política de reintegração, em vez de encarceramento de crianças-soldados, reconhecendo que a guerra prejudica social e psicologicamente aqueles que estão envolvidos, bem como as crianças usadas de diversas formas. A história ilustrada completa observa que, na Alemanha especificamente, as execuções da juventude nazista eram uma questão histórica e atual. Como era de se esperar, durante o período logo após a guerra, muitos alemães viram esses julgamentos como uma maneira legítima de lidar com a era nazista, mas as opiniões mudaram com o tempo. O rigor excessivo com os jovens nazistas
a maioria dos quais havia sido usada pelo regime desde a tenra idade, começou a parecer severo demais, especialmente considerando que muitos estavam enfrentando execuções ou longas penas de prisão. Nas décadas de 1960 e 1970, tornou-se progressivamente evidente que o sistema de justiça da Alemanha do pós-guerra havia gradualmente mudado para a reabilitação em vez de punição. A transição para a reabilitação também abraçou uma nova mudança de paradigma, uma reorientação cultural na sociedade alemã que estava mais preparada para enfrentar as implicações psicológicas e morais da guerra do que para punir. As execuções de jovens nazistas geraram muitos debates, porque o sistema de justiça como um todo não levou em consideração a distinção entre o processo de doutrinação e a vulnerabilidade juvenil excepcional. A análise dos julgamentos da juventude nazista mostrou que eles servem como uma fonte essencial para entender as tendências da justiça pós-guerra, tanto nos Estados Unidos da América quanto na Alemanha. Esses eventos ajudaram os Estados Unidos da América a formular sua política em relação à justiça militar e suas diretrizes para a proteção de crianças em zonas de guerra. Na Alemanha, eles impulsionaram uma mudança na cultura e nas leis, com foco na reabilitação dos infratores e na reconciliação. Essas questões, que ainda hoje são objeto de discussões éticas e morais e preocupam ambas as nações, evidenciam que esses julgamentos influenciaram o desenvolvimento da justiça global e dos sistemas sociais.